estarmos aqui nessa noite, nós juntos assim adorarmos ao Senhor. Fico feliz, está conosco, né, o Estevam. Daqui a pouco o Estevam vai ter que sair, que ele vai trabalhar. Eu já vou comunicando, né, Estevam? Vai sair ali, mas já já ele está de volta em nome de Jesus. E os irmãos lá que congregamos juntos, né? Carlão, Assi, Cauê, Rogério, sua filha, Jesus abençoe, viu? Congregamos juntos ali em 2017, 2018, bênção de Deus, famílias abençoadas por Deus. Feliz por vocês aqui nesta noite, viu? Em nome de Jesus. Carlão tem uma voz de trovão, olha a Deus. Carlão é uma bênção, Deus abençoe. Quando eu recebi o convite, quando foi na segunda-feira, voltando lá de São Paulo, aí na madrugada eu fui orar e apresentar a Deus. Deus me deu um direcionamento: construção e reconstrução. Aí eu falei: Senhor, se o Senhor não mudar isso, até lá é sobre isso que vai ser ministrado. E aí, quando foi ontem aqui na reunião, em algumas falas do pastor, muitas delas foi sobre construção e reconstrução, né? Às vezes até fazer um backup, oh glória. E aí Jesus me direcionou em alguns lugares da Bíblia, mas primeiramente nós vamos lá em um versículo que é no capítulo 7 do livro de Mateus. Versículo bem conhecido. Aos que podem, né, se coloquem sobre os seus pés em reverência ao nosso Senhor Jesus. Capítulo 7, a partir do versículo 24. Glória a Deus. Versículo 24 do capítulo 7. Eu vou ler aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Se sentir vontade de dar glória a Deus. Glória a Deus. Vai dar aleluia, se dá aleluia. Vontade de se fazer aviãozinho. Glória a Deus. Quando se fala aqui no contexto dessa passagem bíblica, Jesus sai do deserto, ao qual foi levado pelo anjo ali. Após ele sair do deserto, a gente vai ver que já ele vai a caminho, ali passa pela Galileia. A Galileia é o lugar dos rejeitados, aqueles que repassaram e reprovaram e não conseguiram ali trabalhar dentro do templo e não poderiam ser aceitos. Era um lugar onde mais tinha rejeitado. Interessante que foi lá que Jesus foi passar para ir buscar algum discípulo. E aí nós vamos ver que ele encontra a Pedro, que passou ali aquela noite frustrante, mas interessante que no outro dia ele não jogou fora aquilo que ele utilizava. Ele estava lavando, ele estava pensando no amanhã. Tem pessoas que muitas das vezes passa por momentos frustrantes e abandona. Eu não quero mais, não vou mais fazer. Aí é o tempo de recomeçar novamente. Então ele estava lavando, Jesus percebeu isso e foi até ele. Vai dizer a palavra do Senhor, né, em outros livros, que ele vai, e aí os irmãos sabem a história, e entra dentro do seu barco e ali o chama. Quando chega aqui neste contexto, a partir do capítulo 5, ele começa a dar orientações. Fala o sermão da montanha. Aí ele fala
sobre o dever da oração. Ele fala 2 vezes sobre a oração. Então ele começa a dar orientações não somente para os discípulos, mas para a multidão que começou a segui-lo e a ouvi-lo, né? E aí nós vemos que quando chega aqui, ele começa a descrever a forma que a pessoa deveria viver, não somente ouvindo, mas praticando. Interessante é que quando o Espírito Santo assim falou ao meu coração, quando nós construímos algo sólido, não somente hoje pessoas são alcançadas, mas também no seu futuro, que é muito importante, assim como o pastor ontem, usado por Deus aqui, ministrou. De que forma seremos lembrados? Temos que sim pensar nisso. Como será escrito a nossa lápide? Será? Nós se preocupamos na nossa morada celestial, mas alguém pode chegar e olhar e falar: olha, que bênção! Eis aí, olha, um homem e uma mulher de Deus. O que ele fez, o que ela fez, alcançou gerações. Muitas vidas foram alcançadas e até hoje estão sendo alcançadas através do seu testemunho. Jesus vai falar no capítulo 1 do livro de Atos que nós, assim, vós sereis as minhas testemunhas até os confins da terra, pregando o Evangelho de Jesus. Tem muitas vidas que é interessante, que plantam assim, e a gente vê que os seus filhos são alcançados, gerações são alcançadas. Tem uma que é a Susana, do John Wesley, a sua mãe. Era entre 19 filhos que ela teve, e ali entre eles teve Carlos Wesley, John Wesley. Todas as vezes ela entrava dentro de um quarto, seu quarto de oração, e era sagrado, 1 hora de oração. 1 hora de oração todos os dias. Os seus filhos todos sabiam que ela ia entrar dentro do quarto. Opa, a mamãe está orando, a mamãe está na oração. E aí nós vamos ver o que aconteceu com John Wesley. E aí o poder da oração transformou. Imagino eu: Deus, eu te apresento os meus filhos, estende a tua mão sobre ele. Eu sei que ele será um dos grandes pregadores e vai impactar a Europa. Será grandioso o que o Senhor vai fazer na vida dele. E John Wesley deu essa continuação. Nós vamos saber do seu testemunho, ao qual até o assoalho do seu quarto ficou marcado nas marcas do seu joelho, de tanta oração. Ele começava às 4 da manhã e terminava às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã, determinado em alcançar almas. E aí nós vamos ver que ele ministrou a palavra em 37 países. Grande foi o impacto das suas pregações. E vai dizer que através desse testemunho, Billy Graham está passando numa excursão, e aí eles vão lá para olhar onde era a casa de John Wesley, aonde era o cantinho da sua oração. E vai dizer que quando o ônibus estavam todos indo embora, eles, professor, procura, cadê Billy Graham? Aonde ele está? E aí vão lá, e quando entram dentro do quarto, Billy Graham estava com o joelho dobrado no mesmo lugar de John Wesley. Senhor, faz de novo em mim. Faz de novo em mim, Senhor, a mesma coisa que o Senhor fez com ele, faz mais uma vez comigo. E não foi 37 países, mas 34, 35 países. Billy Graham impactou com as suas pregações. Então vidas serão construídas e alcançadas através daquilo que nós construímos, construções sólidas, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Em algumas passagens bíblicas, Jesus assim me levou. Quando fala do Salmo 46, o livro de Salmos, né, cânticos, poesias, tem salmos de lamentações, e também tem salmos de lamentações e ação de graça. Como assim? A pessoa começa se lamentando, mas no meio da prova
no meio da luta, Deus começa a descer com a sua graça, com a sua misericórdia, e a pessoa começa a adorar de um outro jeito. Ela pode até começar lamentando, mas ela termina em cânticos de vitória. Glória a Deus. Existe os salmos de guerra, assim como é o Salmo 46. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Nós vamos ver que ele é colocado um salmo de guerra, e o rei Ezequias, ele medita neste salmo, ele adora este salmo. Nós lemos os salmos, mas o povo o adorava. Imagina a adoração. Existe o salmo de degraus. Por quê? Porque eles não chegavam dentro do templo para adorar, não, eles vinham adorando no meio do caminho. Você sai da sua casa de que forma? Adorando, clamando o sangue de Jesus. E assim que o povo subia para o templo. E aí nós vamos ver que são coisas construção, assim como o Espírito Santo aqui quer dizer. Vai falar sobre o pai de Ezequias, que é o rei Acás. O que ele fez? Totalmente ao contrário. Ele assume o reinado, e aonde era o lugar de adoração, ele acaba tudo. Ok, o altar, não. Tire esse altar daqui para fora e coloca o altar de Baal. Não, mas como assim não coloca o altar de Baal? As coisas da casa do Senhor, tudo que era de Deus, ele coloca num canto, vira como se fosse um amontoado, diz a palavra do Senhor. Os levitas, os sacerdotes, ele manda tudo embora, acabou o culto. Chega aqui, agora não tem mais culto. E ele dispensa todo mundo. Às vezes o levita deve ter guardado a sua Torá, o sacerdote deve ter guardado a sua Torá, o levita guardado os seus instrumentos. Poxa, acabou o meu ministério, mas tudo tem o tempo de Deus, e sempre Deus vai usar alguém para reconstruir, para chegar. Não, vamos lá, vamos levantar novamente, vamos colocar tudo de pé. As coisas não podem parar, a adoração não pode parar, não é por causa de uma pessoa que a adoração a Deus para, ela continua. Glória a Deus. Morre o rei Acás, chega o rei Ezequias. Quando ele assume o trono, a primeira coisa que ele vai fazer: o que aconteceu com a casa do Senhor? O templo. Não, ele tirou tudo, mandou, guardou as coisas, não tem mais adoração, não. Vamos lá. Vai dizer a palavra do Senhor que demorou entre 16 dias, 8 para colocar o que não prestava do lado de dentro. Às vezes você vê aquele reboliço, é Deus fazendo assim: o que não presta eu coloco para fora, o que não presta eu estou colocando para fora. Para quê? Para que ele possa colocar coisas novas do lado de dentro. Foi falado isso ontem. Eu falei: meu Deus, será que eu vou conseguir pregar amanhã? Glória a Deus. É Deus falando em todo o tempo, é o Espírito Santo testificando. Sou eu, Deus, que tiro tudo fora, para fora aquilo que está velho, e coloco tudo novo. Eu refaço todas as coisas. Eu sou Deus que através de uma palavra haja e ouve, e o nome do Senhor é glorificado. Oh, glória! E aí ele chega e fala: não vai, 8 dias tira, 8 dias coloca tudo de volta. Mas e agora, como é que nós vamos adorar? Manda chamar os levitas. Estou sentindo uma graça sobre esse altar. Manda chamar o sacerdote. Por quê? Porque nós vamos voltar a adorar. Não, Ezequias, eu não estou entendendo. Você vai começar a entender. Manda chamar, manda colocar de volta. Vamos começar os cultos e a adoração. Quando começa os cultos, quando começa a adoração, aleluia, o que acontece? O inimigo fica maluco. O quê? O rei da Síria ouviu de longe. Pensa num ouvido bom que tem o inimigo? Tem. Ele ouve e diz: o que você falou? Você vai lá adorar hoje? O quê? Aonde? Você vai jejuar? O quê? Diz que o jejum, a Bíblia vai dizer que é em silêncio. Você dobrou o teu joelho ali, o coração ligado com Deus. O Espírito Santo entendeu tudo, levou para o Pai, glória a Deus, intercedeu, acabou, né? Aí chega um pedaço de bolo, chega o resto de ovo de Páscoa, ó, trouxe. E aí você: não,
obrigado, Jesus abençoe. Por quê? Porque o teu propósito é com Deus. Mas a adoração, quando nós aqui adoramos, chama a atenção do inimigo. E chamou a atenção desse rei da Síria, Senaqueribe. E quando vão perceber, a casa já estava toda rodeada. Quando a palavra do Senhor vai dizer que quando ele vai para o lado de fora, vai dizer que a feição de Senaqueribe era de guerra. Era de guerra. E o que ele faz? Ele bate boca? Não, edificando, construção sólida. Quem nos justifica? Livro de Romanos, capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Está falando? Leva para quem? Para o pai. O rei Ezequias entra dentro do templo, vai adorar. O Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza. Socorro bem presente no momento da angústia. Uma das primeiras coisas que ele faz, ele percebe que estava ali cercado, ele manda tampar as águas. Salmo 46, coisa mais linda. Todos os salmos são, mas tem salmos que ele manda tampar as águas, porque a fonte vinha do lado de fora, vinha dos montes. E aí ele diz aqui no versículo 4 do Salmo 46: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. O que ele faz? Tampa a fonte. Não, mas eles nem sabem. Tampa a fonte, fecha lá, porque eles podem contaminar a nossa água. Se você for pesquisar e ver, a arquitetura, a engenharia que o rei Ezequias fez é a coisa mais linda. Ele traz a água de lá, passa por debaixo e traz para o lado de dentro. E o que ele vai fazer? Conhecido, que vai ser falado lá no capítulo 9 do livro de João, aonde a cura vem para um cego que nasceu daquela forma. O tanque de Siloé, a piscina de Siloé, é o rei Ezequias que constrói do lado de dentro. Então a construção do rei Ezequias estava começando ali, mas vidas seriam impactadas com a construção sólida de um homem que não tosquenejou, mas ele começou a se preparar. Ele vai dizer: fortalece mais os muros, tampa as fontes, vamos nos guardar. E ele, aí enquanto ele está lá, Deus envia quem? Um profeta. Ele faz a primeira oração, chega Isaías. Ele fala: agora desenrola o manto aí, profeta. O que o profeta fala? Assim te diz o Senhor: não temas. O que mais? Não, é isso aí mesmo. Não temas. Foi embora. Ele deve ter olhado, mas para quem está no meio da guerra, para quem está no meio da prova, oh glória a Deus, para quem está no meio do sofrimento, da tristeza, e Deus levanta um vaso e vai até você e fala: sou eu, Deus, que te digo agora, não temas. Você fala: o que foi? Então é agora, é agora. Se você estava meio cabisbaixo, Deus levanta alguém e fala: olha, não temas. Paulo vai dizer que a profecia dentro da igreja tem que haver a profecia. Se houver o dom de línguas, opa, tem 1, 2, 3, passou, não, tem que ter intérprete. Se não tiver, agora se levantar a profecia, os outros se cala. Então aqui nós vamos ver que Deus envia o profeta e não temas. Aí, só que a palavra do Senhor vai dizer que teve alguns que ficaram em cima do muro. E o inimigo: nós vamos roubar as suas mulheres, vamos roubar todo o ouro, prata, nós vamos matar todos os homens, nós vamos acabar com tudo. Os que estavam em cima do muro viram. Ezequias faz o que? Desce daí, não fica em cima. Quem fica em cima do muro ouve coisa que não é para ouvir. Aleluia, a palavra é maravilhosa. Irmãos, a palavra a gente tem que meditar todos os dias dela, de dia e de noite. Quando você vai ministrar, a palavra está guardada no teu coração, vai. Eu fico aqui só
cabeça vazia, tentando receber aquilo que é da parte de Deus. Quem fica em cima do muro, não, eu vou. A visão que Deus dá para Ezequiel, né? Vai no tornozelo, vai no joelho, vai. E aí você vai fazendo as coisas que são orientação de Deus. Agora, se a gente ouvir o inimigo, você para, você não faz, você não continua, você não constrói a sua casa na rocha. Vai vir o vento, vai vir a chuva e vai derrubar. Não tem como. Agora ele fez o quê? Foi clamar de novo. Agora interessante começa a chegar a carta. Ah é? Manda uma cartinha lá. Já que ele não está ouvindo, manda uma carta. Ele recebe a carta. Ele nem lê direito. Você já viu que nem na escola? Dá um exemplo. Não tinha sempre um amigo forte? Era eu ainda sou, né? O Bruno e o Toninho. Não vou contar para quem. Mexeu comigo? Não mexeu comigo também. Você não está mexendo só comigo, você não está entendendo. Se eu falar com meu amigo Toninho, se eu levar essa carta para o meu amigo Toninho, você não viu ele não? O cara é um armário. O que ele faz? Esse templo aqui não é meu. Glória a Deus. Emandaga, daramandaga, eu tô com decai. Esse templo não é meu. Essas pessoas que eu tomo conta aqui não são minhas. Eu vou levar a carta para quem é aqui. Oh Deus, olha só, essa é a coisa mais linda. Pensa numa oração dessa, irmão. Oh Deus, olha aqui o que ele mandou. Falou que vai levar as mulheres escravas, vai pegar alguns escravos, vai roubar tudo prato, vai matar todo mundo. O Senhor vai permitir isso? Não. Ele saiu para fora, daqui a pouquinho chega. Profeta. Glória a Deus. Assim te diz o Senhor: não temas. Não temas. Continua construindo algo sólido. Continua construindo a tua casa sobre a rocha. Porque quem está no controle da situação é Deus. E vidas serão alcançadas. Não foi ali o filho dele alcançado, que foi o filho Manassés. O que Manassés fez? Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Mas outras vidas, assim como eu mencionei, quando você chega no capítulo 9 do livro de João, fala sobre esse homem cego o capítulo inteiro. Jesus está vindo com os discípulos, ele olha e automaticamente os discípulos Jesus nem falou uma palavra, ele só olhou e os discípulos, quem foi que pecou? Foi ele, foi. Você já percebeu isso? Antes de Jesus olhar para nós, é difícil. Agora, depois que Jesus olhou para nós, começou a transformar as nossas vidas, começou a dar vestimenta nova, começou a transformar. Como assim? O olheiro desceu, foi o vaso, quebrou e fez novo. Todo mundo, não, mas não era ele, não era ela, não, mas não. Todos começam a indagar. O que Jesus faz? Vem cá, o negócio é o seguinte: dá uma cuspida, faz o outro. Imaginou nos dias de hoje? Quem está com conjuntivite, vem aqui. Você viria pela fé? Jesus fez isso. Imagine a pessoa cega sem entender nada. Já estou cego, o cara me dá uma cuspida no chão, deve ter ouvido. Puf! O cheiro da saliva daqui do olho até o nariz, porque ele tinha o olfato. Nossa, o cara cuspiu na minha cara. Como é que pode um negócio desse? Essa construção é maluca. Nós não entendemos. Mas no final dela, Glória a Deus. no final dela, aleluia! O que ele faz? Se Jesus, a estratégia de Jesus, pense num homem
estrategista, meu Deus, não podia entrar dentro do templo. Estava acontecendo ali a festa das cabanas. E aí, o que fazia? O sacerdote, o sumo sacerdote, pegava um jarro de ouro, pegava água no tanque de Siloé, na piscina de Siloé, jogava pela escadaria e saía como se fosse uma procissão pela rua. Essa era a festa. Acampavam-se as tendas do lado de fora durante uma semana toda. E aí esse servo estava ali para quê? Para pedir esmola. Como é que ele entraria? Não pode. Pela lei de Moisés, defeito nenhum, conseguia entrar e adorar. E aí Jesus fala: se eu jogar um barro no rosto dele, ninguém vai ver o seu defeito e ele vai conseguir entrar. Tem coisas que nós não entendemos, mas é Jesus tampando, Jesus cobertando, para que você possa entrar em lugares ao qual nenhum homem pisou. Mas é Deus te usando a tua vida e fala: vai. Não, mas não vão deixar eu entrar. Vai, porque você vai, sou eu que estou ordenando. Glória a Deus, aleluia. Imagine, o sacerdote na porta, o sumo sacerdote, ele falou para mim me lavar aí no tanque aí. Não, quem falou? Olha ali fora aí. Falou para mim me lavar. O próprio sacerdote vem cá. Vamos levar até a piscina. Ninguém naquele dia ali, naquele momento, receberia aquele homem vendo a sua deficiência. Mas aí, Jesus, a estratégia vai ir. Mas quem construiu o tanque? Quem fez e deixou ali? É Deus usando a tua vida hoje para impactar vidas amanhã, depois de amanhã. E assim vai. Aleluia. Você não sabe muitas das vezes por que eu estou passando todo esse processo. É Deus usando a sua vida para construir algo sólido. Vai vir água. Glória a Deus. Aleluia. Não vai. Minha esposa ministrava para as crianças e algumas vezes ela ministrou muito nessa passagem bíblica. Pegava, sabe a historinha do novo mal? Jesus fala para construir a casa sólida. E aí o novo mal vai. E não vai cair a casinha de Jesus não cai. A casinha de Jesus ela continua de pé. Aleluia. Construir algo sólido. E isso em todas as áreas. Em todas as áreas. É familiar, é com os filhos, é no trabalho, em todas as áreas, em todos os ambientes, você tem que construir algo sólido, construir algo, ser reconhecido como servo de Deus. Pega lá o Eliseu, no capítulo 4, a sunamita de longe. Eis aí que vai o santo homem de Deus, construindo coisas sólidas, alcança pessoas através do testemunho. Tudo é uma construção. Tudo é uma construção. Quando se fala, tem uma passagem bíblica no capítulo 4 também, começa falando ali sobre a viúva. A viúva acha que ela tinha uma dívida, não fala o seu nome, mas ela tinha uma dívida. É colocado esta mulher como mulher de Obadias, que era mordoma e secretário do rei Acabe, esposo de Jezabel. E nós sabemos que a perseguição contra os profetas, por causa até mesmo da vida de Elias, que olha, aqui não vai ter, sobre a minha palavra ele fala, não vai ter chuva e nem orvalho, não é para cair nada no solo. A mulher ficou maluca. E aí vai dizer que Obadias, temente a Deus, ele foi lá e escondeu 100 profetas. Além de esconder 100 profetas, o que ele faz? Leva água e pão. Tem que ser corajoso, hein? Imagine ele saindo do reinado de Acabe, pãozinho parado, e indo alimentar. Quando chegam os credores após a sua morte, na casa da viúva, o que eles fazem? Nós viemos aqui, e se você não tiver dinheiro, nós vamos levar os teus filhos. A mulher entra em desespero. Por quê? Porque para ela a dívida era dela.
Mas quem constrói as coisas no reino de Deus, a dívida não é tua, a dívida fica para o reino, é dele. Quem paga todas as nossas contas é o Senhor. Aonde você está plantando? A colheita, sem dúvida nenhuma, vai chegar. É a construção. Esse homem construiu e falou: olha, Senhor, se eu não for alcançado agora, pode ter certeza a oração de Obadias, mas olha, cuida da minha família quando eu não estiver aqui, cuida dos meus filhos quando eu não estiver aqui. Quando Eliseu bate naquela porta, o que a mulher faz? Ele não fala sequer uma palavra. Assim somos nós diversas vezes, né? Quem não é? O profeta chegou lá: você não sabe, os credores vieram aqui, querem levar os meus filhos, porque tem uma dívida. O meu marido servia a Deus, ele tinha temência a Deus. E o profeta só: e ela? E aí o que? A primeira palavra que ele fala, a frase: declara-me o que tem dentro da tua. Tem construção sólida na tua casa? Tem construção sólida no teu casamento? Tem construção sólida na sua família, no teu ministério? Se tem construção sólida, a única coisa que Deus vai olhar é para aquilo que está do lado de dentro. Deixa eu ver o que eu posso utilizar. Muitas das vezes ela chama: olha, o que ela responde? Olha, ela nem se lembra que era serva. A dificuldade vem que ela nem falou: olha, tua serva. Não, ela fala: o teu servo é meu marido. O meu marido era temente a Deus. E ela não fala nada. A aprovação vem, a pessoa acaba esquecendo: pô, eu sou servo de Deus, eu fui escolhido por Deus, eu fui resgatado das trevas. Se eu estou aqui nesta noite é porque Deus pagou um alto preço pela minha vida. Mas o inimigo todo dia fica tentando fazer você esquecer. Não, você não pode, você não consegue, você não vai dar certo. Mas aí Deus fala: você está construindo aonde? Aonde está a construção sua? Ah não, eu vou ter que reconstruir. Reconstrua! Glória a Deus. Declara o que tem dentro da tua casa. Aí ela vai: a tua serva não tem sequer um pouco de azeite. Ah, você tem um azeitinho guardado? Então vai, entra no teu quarto agora. A oração. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Pede para os teus filhos ir buscar vaso. Vai, porque agora vai ser começado a derramar. Se tem construção, tem multiplicação. Se tem construção, tem provisão. Se a construção está ali, eu falo: não, mas não está acontecendo nada. Calma, continua construindo. Continua, onde está? Está na metade da construção, falta o telhado. Continua. Glória a Deus. É Deus que está nos alimentando, e sem dúvida nenhuma é Ele que vai estender as mãos quando a construção estiver agora está sólida. Senão as coisas vêm, pega uma casinha, né? Ah, não fez a coluna, quem entende aí? Não fez a sapata, não colocou uma viga ali, veio o vento, e aqui de vez em quando elas ventanias boas. Se a construção não estiver boa, tomba. Vem as pancadas, assim como Pedro, lá em 1 Pedro vai dizer: cingindo os vossos. Bem chicotado, bate mesmo. E não, está sólido. Não estou tomando anabolizante, não. É o sangue de Jesus mesmo que está correndo sobre as minhas veias. Aleluia. Me deixa forte de uma forma. Oh, glória a Deus. Agora, ela não imaginava. O interessante é que aquilo que ele construiu, vai dizer que o profeta fala para ela: agora acabou os vasos. Vai, paga as suas dívidas e vive agora do resto. Pô, a aposentadoria chegou para aquela mulher. Você já pensou ela chegando na... Se tivesse a bolsa de grife, ela entrou dentro da cidade. Não é essa daí que devia? Glória a Deus. Deviam levar até os filhos dela, e ela entra como dentro da cidade. Quanto que é aí? A bolsa, né? Abre a bolsa. Glória a Deus. Nossa, mas estava devendo para todo mundo. Falou: tava, mas meu marido construiu algo sólido. Glória a Deus. Enquanto eu pensava que era dívida, era a provisão de Deus que estava chegando sobre a minha vida. Construa.
sem dúvida nenhuma, sobre a rocha que é Jesus. As adversidades vêm, a pancada vai vir, e vai vir para quem tem a casinha na areia e para quem tem a casa, é os dois. Se fala sobre profundidade, não pelo material. Deixa eu ver, chegou na areia, não, aqui já está bom, não cava mais, continua cavando, até chegar na rocha. Tem que chegar na rocha, firmar os pés na rocha. Esperei com paciência no Senhor. Ele me tirou da onde? De um charco de lodo. Quem consegue parar em cima de um charco de lodo? Você dá uma pisada assim, até alguém que vai te ajudar do lado. Se tiver um charco de lodo também, fica os dois caídos. No livro de Lucas vai dizer: pode um cego guiar outro cego? Não, ambos cairão na cova. Então não tem como. Agora aquele que firma na rocha, oh glória, pode estender as mãos para aquele que está no charco de lodo. Então vem cá, que agora você vai ficar de pé, e o nome de Jesus será glorificado. Ele vai alcançar a tua vida algo sólido. Nós vamos ver que poderia falar demais aqui, mas eu vou pegar só mais algumas. Quando fala de reconstrução, Nabucodonosor vai lá e destrói o templo. Devido àquela divisão, houve falhas, houve brechas, e aquela fragilidade, Nabucodonosor vai e derruba o templo. O templo que foi erguido por Salomão, a adoração. Deus levanta o profeta Ageu, Deus levanta o profeta Zacarias. Quando fala no capítulo 2 do livro de Ageu, versículo 9, vai dizer: olha, a glória da segunda casa será ainda maior do que a da primeira. Porque a primeira casa foi destruída, e vai dizer até que ele fala: vocês nem estavam lá na primeira glória. Quando Salomão ali termina, chama ali os sacerdotes levitas, vai dizer que ninguém aguentou, tamanha foi a glória que desceu dentro da casa. Eles caíram no chão, a fumaça toda tomou a casa com a glória de Deus. Agora quando chega lá na frente, eles estavam lamentando, não faziam mais o que era para fazer. Falou: olha aí o jeito que vocês estão vivendo, vocês comem e não saciam, bebem, não matam a sua sede, vocês se vestem e continuam ainda, olha, com frio, recebem e colocam num bolso furado, num saquetel furado. Olha a vida que vocês estão levando. Vamos reconstruir de novo, vamos voltar a adorar a Deus, vamos reconstruir aquilo que está caído. Oh, glória! E aí eles, poderoso Deus, é Zacarias e Ageu. Zacarias a mesma coisa. Deus dá 8 visões para Zacarias. O livro de Zacarias é lindo, maravilhoso. Entre essas 8 visões, vai mostrar uma mulher sentada em cima do cesto, né, de cobre, aglicatão, o peso que estava sobre aquela nação. Mas aí Deus mostrando, falou: ela está em cima, está sentada, mas sou eu, Deus, agora que arranco. Eu quero tirar vocês de volta. Por quê? Porque eles estavam acostumados dentro da Babilônia, acostumados a viver na casinha, na areia, acostumados a viver na mesmice, acostumados a viver com o testemunho do outro. E Deus está falando nessa noite: sou eu, Deus, que quero fazer sobre a tua vida para que você tenha testemunhos próprios. Eu quero que o meu nome seja glorificado através de você. Ele fala: vamos lá, vamos reconstruir. Uma das visões que eu acho linda, que vai falar que é Satanás acusando o sumo sacerdote Josué. E aí ele fala: tem sangue na tua vestimenta, está sujo, você não pode adorar. E aí Zacarias olha aquela visão e fala: Deus. E aí Deus fala, a resposta de Deus: não é este um tição tirado do fogo? O que é um tição tirado do fogo? É como se fosse um pedaço de carvão do churrasco que o Bruno vai fazer. Um pedaço de carvão, e aí ele não está aceso 100%, ele está 10% aceso. Esse é um tição tirado do fogo, tem 10%. Mas aí é Deus falando, olha, não é esse um tição tirado do fogo. Por quê? Porque o inimigo está olhando o que está apagado, mas sou eu, Deus, que estou olhando aquilo que está aceso. glória a Deus, aleluia. Aí
vem as metáforas que são o Espírito Santo, fogo, e uma delas que é o sopro. Quem às vezes não tem uma abanadora ali no churrasco? Você está construindo o Espírito Santo, tá? Meu Deus. Aleluia. 10% começa. Satanás começa a olhar e começa a acreditar, falando, mas peraí, estava quase apagando. Mas é Deus falando, enquanto você está construindo, pode quase apagar. Mas eu vou lá e reacendo de novo. E era isso que Zacarias estava ali tentando falar, vamos lá, vamos reconstruir aquilo que foi destruído. O inimigo não pode parar a igreja. Não pode, a adoração não pode parar. Enquanto nós estivermos adorando, Deus está fazendo em todo o tempo. Glória a Deus. Até convencer esse pessoal a voltar e reconstruir. Não foi fácil. Por quê? Porque não é fácil reconstruir. É fácil? Não é fácil. Você levantar do zero é muito mais fácil. Agora você quebrar algo que foi feito por outro é difícil. Às vezes você construiu errado ali atrás, mas ainda é tempo de reconstruir. Neemias fala sobre ele ouve, se lamenta, chora. Durante 4 meses ele fica se lamentando e chorando. Mas existe o tempo de levantar e falar, não, me dá aqui a carta porque eu vou lá. Foi onde meus pais enterrados, quando eu nasci lá, eu vou lá. Faz um pessoal junto com ele aí, vamos reconstruir. Ele não usa outras pedras, ele usa as mesmas pedras. Ele está em uma construção, uma reconstrução. Ele levanta as portas, os mesmos ferrolhos que foram usados. A porta chamada Formosa, entre uma das portas, das 12 portas do templo, é onde um coxo foi alcançado, que está lá no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando fala porta formosa, quem ergueu? Está lá, sem dúvida nenhuma. E aí, outras pessoas foram alcançadas. Se coloca, sabe como? Neemias como Jesus. Ele estava lá em cima do andaime daquela época. E aí veio Sanbalate e Tobias e falou, vai vir todos os dias para nós. Para, não reconstruas mais, chega. Você não está vendo que ele não vai se converter? Você não está vendo que esse casamento não vai dar certo? Você não está vendo que esse filho não vai voltar para a igreja? É o inimigo falando todos os dias. Mas aí você está em cima lá e reconstruindo. Você vai repreender Sanbalate e Tobias e vai dizer, não, eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Jesus estava na cruz. Aleluia. Jesus estava na cruz do Calvário. Atentaram ele, bebe vinagre. Desce daí, se você é mesmo o rei dos judeus, salva a ti, salva nós. Não, eu estou em uma grande obra onde vidas serão alcançadas. Eu não posso descer. E se nós estamos aqui nesta noite, se muitos foram resgatados da profundeza das trevas, é porque Cristo começou uma grande